eu posso ter outros imóveis no nome, sim. E aí, quando eu falo dessas espécies de uso capião, eu trago o uso capião ordinário, não tem limite de metragem, e também, importante falar do uso capião extraordinária, que não tem limite de metragem. E já falando do uso capião extraordinária, o que eu quero trazer para você? É o artigo 1238 do Código Civil. Quando é possível utilizar o extraordinário, é esse que nós vamos usar. Vamos lembrar da música lá do, acho que é Michel Teló. Não é Michel Teló, não, perdão, é do J Quest. É pra lá, não, eu não lembro agora, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Quem canta essa música? Vocês me contam aí no chat aí, né? Acho que é o Bruno Marrone, estou errando o cantor aqui. Mas de fato, gente, eu sempre vou fazer os capião do 1238, eu só não faço os capião extraordinária quando de fato a situação não permite. Senão é nesse que eu vou. É uma das melhores espécies para a gente trabalhar. Por quê? Porque não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, não precisa de justo título e boa-fé. O ordinário exige. Se você faz um uso capião ordinária e não apresenta um justo título e boa-fé, você perde a ação, hein? E quero te explicar outra pegadinha. Porque se você faz um uso capião ordinária e o juiz ou a juíza entende que não é justo título e boa-fé, também caiu por terra, você perde a ação. Professor, o que é esse justo título e boa-fé? O justo título e boa-fé, gente, nós estamos falando aqui que é qualquer documento escrito, hein? Qualquer documento escrito é chamado de justo título e boa-fé. Então, qualquer documento escrito. Pode ser uma carta de adjudicação, pode ser uma carta de matação, pode ser um formal de partilha, pode ser um contrato de gaveta, pode ser, quer ver? Pode ser também uma escritura pública não registrada. Tem muita gente que tem escritura pública e acha que é dono, hein? Eu sou proprietário, tá aqui o documento, professor Júlio. E acontece, hein? Atendi um advogado semana passada. Meu cliente tem o registro, professor Júlio. Como invadir o imóvel dele é reivindicatória. Falei, é reivindicatória. Se ele tem o registro, mas posso ver? Ah, professor Júlio, tá numa pasta aqui, eu não vou achar. Vamos achar, tô com você. Né? A gente gosta que faz, eu tô aqui para proteger você. Ah, então vamos procurar. Aí ele procurou, achou. Eu falei, o que é isso? O registro. Eu falei, não, é escritura pública. Quem fez foi o tabelião de notas. Seu cliente só tem isso. Eu não sei. Eu falei, vamos procurar na hora. Eu procurei no sistema, o registradores.com. Você acha a matrícula na hora, né, gente? Não tinha registro. O cliente dele tinha a escritura pública, mas o registro estava no nome de outro. Achamos a certidão. Ou seja, ele ia entrar com a ação errada. Ações petitórias eu tenho que ter o registro. Possessórias não. Agora, petitórias tem que ter o registro, senão a gente perde a ação. Ação de uso capião ordinária, eu tenho que ter o justo título e boa-fé. Se eu não tenho, eu vou perder a ação. E o pior de tudo, se eu acho que é, o juiz entende que não é, o juiz é o juiz, eu vou perder a ação. Professor Júlio, então eu vou deixar de lado a ação ordinária se eu posso usar a extraordinária? Parabéns, pegou a ideia. Porque eu jamais vou deixar um juiz com o poder da caneta na mão, o poder subjetivo. O poder ele tem de julgamento, eu tenho que fazer, se a gente não concorda com a decisão, a gente recorre, acabou. O juiz não é Deus. Agora, cuidado, hein? Quando eu dou o poder da subjetividade, gente, isso é um perigo. Porque eu só acredito num julgamento neutro quando for um robô. E olha lá, hein? Vamos ter que prestar muita atenção quem alimenta os dados desse robô, a base de dados. Né? Porque se nós estamos falando de uma situação onde o juiz aplica juízo de valor e aplica, mas existe um princípio. O princípio é ali na teoria, na prática, não acredito que o ser humano consegue ser neutro. O professor dá aula há muito tempo, na pós-graduação, na graduação, numa faculdade muito famosa. E na sala dos professores, inclusive, né, já ouvi juízes da escola superior universitária. Já ouvi juízes lá na sala dos professores da escola superior universitária, um comentando com o outro, falando assim, olha a cara desse sujeito aqui, desse jeito. Julgando na sala dos professores, antecipando o seu serviço. Olha a cara desse sujeito, olha a cara de sem vergonha que tem. Ó. É mentiroso. Julgando o sujeito pela foto do RG. Ou seja, vai falar que é um julgamento neutro? Pega um juiz, uma juíza não gosta do nome do teu cliente, pronto, perde a ação. Pega um juiz, uma juíza que teve uma área invadida, objeto de uso capião, perde a ação do uso capião. Então nunca dê o poder da caneta, da subjetividade. E você fazer uma ação de uso capião ordinária, sendo que você poderia usar a extraordinária, foi um equívoco grave.
porque você está dando o poder do juiz ou a juíza analisar se aquele contrato é justo título ou não. Numa dessas você pode se dar muito mal. Quantos juízes, já tive casos aqui no escritório, quantos juízes olharam para o contrato, não, esse contrato não tem os requisitos de capacidade, até aí é notório, né? E aqueles juízes, não, esse contrato para mim não é um contrato que seja justo título boa-fé, porque compra e venda, artigo 108, tem que ser feito por escritura pública. Pronto, você perdeu a ação de graça. E o contrato feito de forma maravilhosa. Então cuidado, hein, gente. Muitas vezes a gente faz um uso capião de risco sem a necessidade. Fazer uma ação possessória quando dá para fazer reivindicatória, petitória, é um erro de estratégia. Fazer uma ação de uso capião constitucional, especial, ordinária, quando o meu cliente me permite fazer o uso capião extraordinário do 1238, foi um erro de estratégia também. Porque eu tenho um uso capião que não tem limite de metragem. Eu tenho um uso capião que permite a má-fé. No meu livro, nesse livro vermelhinho, eu falo que o uso capião extraordinário não tem limite de metragem, mas o lado bom, ele possibilita até o uso da má-fé. Verdade. O direito preza sempre pela boa-fé. O uso capião extraordinário, ele permite a má-fé. O sujeito entrou já pensando no uso capião, enganou o outro. Ele vai ganhar o uso capião, porque ele permite a má-fé. Então nós só vamos usufruir do uso capião ordinária, constitucional, quando não tem jeito. O caso só permite usar aquele uso capião. Porque quando dá para usar o extraordinária, é para lá que eu vou igual a música, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Isso é importante também. O uso capião constitucional especial, quando dá, eu vou fugir dele. Porque ele é um uso capião cheio de pegadinhas. Primeiro, não pode ter outro imóvel no nome, limite de metragem, não pode ter outra ação de uso capião no nome. Então, muitas vezes eu bobeio e acabo perdendo a ação. Você quer ver um uso capião perigoso, gente? É o uso capião coletivo. O uso capião coletivo, ele é lindo na teoria, para concurso público. Para a advocacia prática, é uma furada. É fria na gestão do seu escritório, que você vai ter dificuldade de receber. Se 9 não pagar e não pagar, você tem que ficar na ação. Outro detalhe também, o uso capião coletivo, você muitas vezes perde por causa de um tem um imóvel superior a 250 metros quadrados, ou já tem um imóvel no nome, e não te avisaram. Então cuidado, hein? Teoria e prática é muito diferente. O uso capião coletivo eu vou usar quando? Para concurso público. Na prática eu vou fugir. Professor, mas eu estou advogando para todo mundo. Então faz uso capião separado. Porque o uso capião coletivo, mesmo que faça uma criação de uma associação, você vai ter dor de cabeça. A chance de você perder é muito grande, a não ser que você tenha por trás a procuradoria. O professor faz uso capião coletivo aqui. Mas eu sou contratado por trabalho intelectual. O professor é muito conhecido no direito imobiliário e no uso capião. Então muitas vezes algumas prefeituras me contratam, não tem licitação, porque é um trabalho intelectual de grande relevância. Então eu entro, sou requerido nesse sentido e eu faço, mas o timbrado não é do meu escritório, o timbrado é da procuradoria. Então é diferente, eu tenho o respaldo da procuradoria. Então é outro olhar, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, um sistema, né, onde vai dar certo. Agora o advogado particular é complicado, né? Você querer fazer o uso capião coletivo é arriscado, inclusive. Alguns temas polêmicos e importantes aqui. Uso capião de imóvel público. Ah, professor, não pode. Pode sim. Nós temos várias situações, várias sessões que é possível fazer uso capião de imóvel público. E eu trago para você a possibilidade de fazer uso capião de imóvel público, sim, quando o imóvel público foi desafetado. Ele foi público, mas deixou de ser público. É uma realidade. Trago para você também CDHU. Nós temos jurisprudências, várias jurisprudências do CDHU. É possível sim fazer uso capião nesse sentido. O imóvel público por natureza também, nós sabemos que nós temos várias classificações de imóveis públicos, classificações diferentes, né? Existem classificações onde o imóvel público ele é público por determinação. Ele é utilizado, então não adianta você querer fazer uso capião de uma escola, um hospital, que você vai perder a ação. Mas um imóvel público que consta na matrícula a União, Estado, Município, mas completamente abandonado, tem boas jurisprudências nesse sentido. Tem até uma aula que eu dei na Escola Superior Universitária recentemente sobre isso, sobre as teses. Então não dá para falar que o imóvel de capião público não cabe. Ah, professor, mas eu aprendi na graduação, mas você sabe que na graduação, muitas vezes, eu também dou aula na graduação, eu percebo isso. Muitos professores não advogam. Então é fácil vender um texto pronto, está na Constituição Federal, pronto. Convence todo mundo, mas não. O uso capião público cabe sim, de imóvel público, em diversas situações, em caráter de exceção, mas cabe. Então é algo que nós precisamos saber. Tema polêmico, mas real. O uso capião de herdeiro já está pacificado que cabe. O uso capião de herdeiro, de herança.
Quando nós falamos de uso campeão de herdeiro de herança, é um tema polêmico, mas cabe. Cuidado, hein? Quando eu penso em uso campeão de herança de herdeiro, eu preciso pensar em 2 requisitos a mais, hein? A posse tem que ser exclusiva e a gestão do imóvel tem que ser exclusiva, além dos requisitos que eu estou acostumado. Não faz uso campeão, gente. É muito feio quando um advogado faz uso campeão, eu corrijo muito aqui, ou faço defesa contra o uso campeões assim, é até difícil de fazer a defesa, tão mal feito que é. Ação de uso campeão, vírgula, conforme o Código Civil. Tá errado, hein? Ação de uso campeão conforme o código, o artigo específico, não tenha medo, não fique em cima do muro, e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Não existe uso campeão no Código Civil. Qual que é? Então não tem que ficar em cima do muro. Outro detalhe também, nós usamos, nossos colegas utilizam o nome errado da ação de uso campeão. E é feio, os juízes percebem. O juiz da vara civil não percebe, porque ele julga qualquer coisa, está mais perdido que segue um tiroteio. Quem não gosta do assunto. Agora de vara especializada percebe, hein? O título correto da ação de uso campeão é ação declaratória judicial de uso campeão tal. Extraordinária, ordinária, constitucional. Vamos prezar pelo nome correto, tá? Sempre usar o nome da ação, ação declaratória. O uso campeão de herdeiro, já falando, anote aí o RESP, é o 1631.859. 1631.859. Esse é o recurso especial que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que trouxe a possibilidade do herdeiro, com exclusividade na posse, fazer uso campeão. Eu não vou substituir o inventário para fazer uso campeão. Estou fazendo uso campeão porque o herdeiro tem posse exclusiva. Cuidado! Nós falamos aqui de pontos relevantes. É muito comum também o juiz, a juíza querer se livrar do processo. Você faz uso campeão, o juiz fala, mas por que você fez uso campeão e não o inventário? Te dá uma carteirada. Tipo, vai pro inferno, vai para outro juiz, deixa meu cartório aqui sossegado, eu quero poucas ações, eu quero ir pra praia, eu quero trabalhar uma vez por semana, de casa ainda. E você foi lá fazer uso campeão. Então, nesse caso, cuidado. O que você tem que justificar no seu uso campeão? Que o inventário por si só não regulariza o imóvel. E é verdade, né, gente? Você fazer pensa comigo, você fazer inventário, sendo que o imóvel não estava no nome do falecido, você vai fazer inventário para quê? O inventário ele regulariza o imóvel, claro que ele regulariza. Mas ele regulariza o imóvel quando o imóvel está no nome, de fato, do falecido ou da falecida. Aí você faz inventário, você transfere do falecido ou falecida, após o pagamento das dívidas, para de fato os herdeiros. Agora, fazer um uso campeão onde o imóvel estava irregular, ou seja, não estava no nome do falecido ou falecida, você está fazendo uso campeão, na verdade, uso campeão não, um inventário sem necessidade. Você está fazendo o seu cliente gastar tributação. E nós sabemos que quanto custa o inventário. E não é o inventário que eu estou falando, é os tributos, né? Que não é cobrado pelo Poder Judiciário, é cobrado pela Fazenda. 4%, alguns estados 8%. É pesado, né? E, professor Júlio, mas eu fiz o inventário porque era a coisa correta, agora eu vou fazer uso campeão. Não, você errou mesmo. Você tinha que ter feito só uso campeão. Jamais eu vou fazer uso campeão, ou melhor, inventário, de imóvel irregular. Imóvel irregular, eu não levo esse imóvel para a partilha, né, no inventário. Você tem outros imóveis, né? Eu vou fazer uso campeão por fora, porque o imóvel estava irregular. Muitas vezes o falecido, a falecida, aquela mania, que muita gente ainda tem, comprou contrato de gaveta. Então é importante isso, hein? É importante lembrar que o uso campeão ele é um instrumento para regularizar imóvel do falecido ou falecida, principalmente quando está irregular. Outro ponto e outra decisão que nós tivemos recentemente, professor Júlio, eu não posso fazer uso campeão de imóvel cujo módulo seja menor que o módulo rural. Nós sabemos que as propriedades rurais possuem, né, módulos rurais e tem um tamanho, né, pode ser menor que aquele tamanho. E pode sim. Nós também tivemos uma decisão da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça que esclareceu que é possível fazer uso campeão especial ou qualquer outro tipo de uso campeão em propriedade menor que o módulo rural, tá? Então já tem decisão nesse sentido, também é um tema polêmico, mas também é um tema real. O RESP, inclusive, é o 1040.296. Também é um caso que eu não vou conseguir fazer no cartório, né? Então veja que tudo que é polêmico eu tenho que fugir do cartório. Outro ponto que parece bobagem também, mas foi decidido recentemente, é a possibilidade de fazer uso campeão de apartamento, né? Até hoje, absurdamente, existia essa discussão. Apartamento, será que cabe uso campeão ou não? Cabe, claro que cabe, de qualquer imóvel, comercial, residencial, misto, utilidade mista. Então, dá para fazer sim. A decisão, gente, foi do Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE, né, recurso extraordinário,
que é possível usucapiar apartamento por meio de usucapião, inclusive usucapião constitucional urbana. Anote aí também que é jurisprudência forte, né, gente? Isso aqui vale ouro. Então, a jurisprudência do recurso extraordinário 305416, tá? 305416. Também uma jurisprudência que vale ouro, porque acabou essa palhaçada também, né? Ah, não cabe usucapião no apartamento. Claro que cabe, é imóvel, né? Não tem sentido. Outro usucapião que eu queria falar para vocês também, um tema polêmico, é o usucapião direito de laje, hein, gente? No passado, terreno era matrícula. Então eu tinha que fazer o usucapião no terreno. No Brasil, nós sabemos que hoje são pavimentos, né? Hoje um mora embaixo, o outro mora em cima, entrada individualizada. Então nós temos o direito de laje, né? O direito de laje é a tentativa de regularizar esse imóvel no cartório através de um requerimento. Lindo na teoria, alguns estados funcionam um pouquinho melhor, Rio de Janeiro funciona um pouquinho melhor, outros estados não funcionam, nem existe, vou ser sincero. Então existe a possibilidade de você fazer um usucapião que chama usucapião de direito de laje. São direitos diferentes, mas existe um usucapião específico para direito de laje. Então você pode usar como tese ou como ação. Quando que você vai fazer esse usucapião, o uso dessa tese? Quando o seu cliente quer fazer o usucapião só de cima, só de baixo, só do fundo. A regra é ter uma entrada individualizada. Ou seja, você vai criar um sobrado. Só que é um sobrado que mora uma família embaixo, tem uma escada individualizada em cima. Você consegue separar. Você consegue ter uma matrícula embaixo e uma matrícula em cima. O usucapião de direito de laje ele vem para fazer isso, né? Para separar essas áreas. Então, é uma realidade. É possível fazer isso. Então, também é interessante esse tipo de usucapião. O usucapião de direito de laje, porque é uma forma de você conseguir entregar ao seu cliente a matrícula exclusiva de baixo ou de cima. Mas para isso tem que ter a entrada individualizada, né? É uma das regras. Então nós falamos também desse usucapião, pode ser usado como usucapião, ação, nome da ação, ação de usucapião de direito de laje, ou como tese, dentro de qualquer ação de usucapião. Nós temos mais de 36 espécies, então é importante falar. Quando eu falo de usucapião de direito de laje, se é um estado que comporta o direito de laje, eu vou tentar fazer via requerimento de direito de laje. Se é um estado que não é reconhecido, né, e normalmente não é fora do Rio de Janeiro, apesar do direito de laje ser reconhecido no Brasil todo, eu vou trabalhar com usucapião de direito de laje ou com usucapião utilizando essa tese, tá? Então essa é a regra. Outro ponto que eu quero falar para você em relação ao usucapião, também outro ponto importante também, ficou pacificado o usucapião de imóvel misto. Por incrível que pareça, ainda existiu uma discussão. O imóvel tem que ser urbano ou rural. O imóvel tem que ser residencial ou comercial. Acabou essa discussão, né? Hoje eu posso fazer o usucapião do imóvel chamado usucapião de imóvel misto. O que é isso? Comercial e residencial ao mesmo tempo. Tá? Então é possível fazer, não existe mais uma limitação, uma discussão nesse sentido. Também é algo importante que a gente tem que falar. Vamos lá. Existem as ações de usucapião, né? Procedimento judicial, extrajudicial administrativo, mas nós temos que falar um pouquinho da defesa. O professor faz muita defesa de usucapião aqui também, e corrige muita defesa. E eu percebo que muitos advogados têm dificuldade de fazer defesa de usucapião, porque muitos advogados acabam trazendo, né, na contestação, na oposição, questões sentimentais, questões de sentimento, porque o imóvel também é meu, porque era minha mãe. Isso não vai fazer ganhar ou perder. Eu vejo também muito comum, porque eu tenho filhos pequenos, que eu também sou herdeiro. Não adianta, gente, são questões que não vão ser levadas e discutidas no processo. O que a gente precisa levar numa contestação, numa oposição? Nós temos que bater onde temos que bater. E, de fato, temos que bater na raiz, nos requisitos do usucapião. Uma contestação, uma oposição bem feita de usucapião, nós temos que bater na raiz. E bater na raiz é bater na posse, então a falta de posse. Como que eu provo a falta de posse? Um contrato de locação. Matou o usucapião. Você está falando que tem a posse qualificada para o usucapião? Olha aqui o contrato de locação. Ô juiz, está cometendo ato tentatório de dar na justiça. Está mentindo, viu? Acabou. Comodato. Um caseiro prova que tem um vínculo CLT. Então como que você faz o usucapião se você era caseiro? Né? Eu consigo também matar o usucapião na raiz, não só na posse, mas eu consigo também da falta de posse manso pacífica. Nós já conversamos a regra clara em relação a isso. Eu consigo a falta de ânimos domini. Olha o e-mail aqui, olha o WhatsApp, ele falando que era mera tolerância. Então, é aí que eu consigo, muitas vezes, resolver, né, na contestação, na oposição,
e gerar a improcedência do uso campeão. Então não é fatores externos, emocionais, né? Então, de fato, não é isso que vai gerar a possibilidade. Hoje também, dentro desse assunto do nosso curso para dominar o uso campeão, eu quero trazer para você que cabe o uso campeão até de marcas e patentes, hein, gente? Cabe o uso campeão de marcas e patentes, então é real. Outro ponto também, gente, que eu quero trazer para você, hoje já está pacificado também, eu vou te passar o RESP, a possibilidade de fazer uso campeão de bem de sociedade de economia mista. Tá? Imóvel público, uma coisa, sociedade de economia mista, outra classificação, né? Então, muita atenção, porque hoje existe a possibilidade de fazer uso campeão de bem de sociedade de economia mista sujeita à destinação pública, tá? Então, já temos decisões a esse respeito, e a decisão que eu trago para você é a 1769-138, tá? 1769-138, decisão importante também dentro do nosso curso, a ideia é que você fique atualizado, você tem que saber disso também, isso é muito importante. Mais um ponto também, uso capião, gente, em situação contrária ao plano diretor. Nós também já temos uma jurisprudência forte nesse sentido, cabe o uso capião mesmo que não se enquadre no plano diretor daquela determinada cidade, aquele determinado município, também é algo importante que merece uma atenção especial, tá? Eu falei aqui do CDHU, mas hoje nós temos várias ações de uso capião deferidas, procedentes de cunho social, né? Então, professor Júlio, o uso capião foi feito, mas é um imóvel de origem, destinação social, né? Então, é um imóvel que foi da Previdência Social para os funcionários. Um exemplo, a gente tem muito em São Paulo, no Brasil. Um imóvel que foi feito para os militares, e aí foi vendido de contrato de gaveta. Não cabe os capião, porque a origem é pública, a destinação social. Cabe sim, tá? Então, assim, não é só CDHU, mas essas situações também. Então, também é importante falar sobre isso. Nós temos também, gente, uma súmula que eu quero que você anote, que é a 487. Essa súmula esclarece que uma discussão de posse prevalece a propriedade. Por isso é importante, quando você vai defender o seu cliente numa contestação, que você distribua antes o uso capião. Porque numa discussão de posse prevalece a propriedade. Então, se o seu cliente não tem o uso capião distribuído, você vai perder a ação com facilidade. Então, muito cuidado com isso também. É muito importante bater um papo sobre isso. Mais um ponto que eu quero trazer para você é a possibilidade de fazer o uso capião não só da propriedade, mas do direito de uso, da concessão de uso. Então, isso também é importante. Ou do domínio útil, né? Professor, eu vou fazer uso capião de uma área da Marinha, então envolve lá o DEME. Se você for pedir o uso capião, a própria propriedade, a conversão da posse em propriedade, dependendo do local que você for fazer isso no Brasil, você vai perder a ação. Então a nossa saída, muitas vezes, é pedir do domínio útil, ou seja, da utilização. Ó, Marinha, o imóvel continua sendo seu. Eu não quero tomar o imóvel de você, mas eu quero o domínio útil, quero o uso capião disso. Então é importante saber que é possível reconhecer a uso capião também do domínio útil de bem público, né, sobre o qual tinha anteriormente instituída a FTEUSE, pois nessa circunstância existe, né, apenas a substituição do chamado FTEUSE, né, pelo uso capiente. Então isso é importante, não havendo qualquer prejuízo ao Estado, você consegue ter aí sucesso na demanda, tá? Mais uma jurisprudência importante que eu quero trazer para você é a possibilidade, né, das concessões de uso capião das terras devolutas situadas na faixa da fronteira, feitas pelos estados, né, que autorizam apenas também o uso. Então, é possível fazer uso capião do uso, né, eu falo domínio útil, então não da propriedade. Então, também é importante você se ligar nisso, porque isso a gente não aprende na graduação, e é muito difícil achar nos livros, é muito difícil achar na internet, então é algo real, é algo que te ajuda muito também. Mais uma situação polêmica também importante que eu quero trazer para você nessa aula em relação à relativa presunção de hipossuficiência do autor em ação de uso capião, especial urbana. Não é porque está fazendo uso capião, é hipossuficiente, né? É vulnerável. Não, você tem que pedir a justiça gratuita. Isso também ficou muito claro, que tem que pedir a justiça gratuita e ela tem que ser provada para ser deferida. Isso nós temos o RESP também. O RESP 15.17.822. Eu não sei de onde tiraram isso, que o uso capião causa ganho em relação ao pedido de justiça gratuita. Nunca foi, nunca será, é uma ação normal, tá? Então, também é importante trabalhar nesse sentido. Mais uma jurisprudência que eu queria passar para você, também foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que possui interesse de agir para a propulação de uso capião extraordinária aquele que tem a propriedade de veículo registrado em nome de terceiros, né? Então,
Aí eu trago para você, relembrando que é possível fazer uso capião de bens móveis, não de bens somente de bens imóveis, quando o despachante muitas vezes não consegue dar um jeito na documentação do imóvel, e acontece muito, veículo clonado, veículo roubado, veículo modificado, então o uso capião pode ser alternativa para dar um jeito também, tem jurisprudência nesse sentido, inclusive o RESP é 1582-177, tá? Tudo estou trazendo jurisprudência para você ficar forte, bem alimentado de jurisprudência para usar nas suas peças. Mais uma situação que eu queria trazer para você, também importante também é um julgado que nos interessa muito, também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça da terceira turma, não há ato prejudicial externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que julgue a ação de uso capião. Então, você pode pedir a suspensão nas ações possessórias através do uso capião, mas o judiciário não é obrigado a dar, não justifica, né? Então, podemos usar o uso capião e devemos como matéria de defesa para blindar, criar um guarda-chuva, um escudo protetor, mas é importante você saber que não é automático. Eu tenho que pedir e tenho que provar o porquê da suspensão. Então, importante também trazer esse instituto. Mais um tema polêmico também que eu queria trazer para você, o Instituto da Uso Capião Urbana, previsto no 183 da Constituição Federal, também se aplica a condomínios residenciais de qualquer gênero. Inclusive, hoje nós temos já a primeira decisão do multicondomínio, né? Então nós temos a multipropriedade, multicondomínio, então é possível a aplicação do uso capião no primeiro momento, quando surge a multipropriedade, não era possível o uso capião, hoje é possível. Então se os outros coproprietários abandonam, eu posso fazer o uso capião. Então já temos o primeiro julgado no Brasil. Também um ponto que eu queria trazer para você, isso também de extrema importância também. Mais um ponto também, cuidado, o uso capião de abandono de lar, é chamado uso capião paroquial, de abandono de lar, é chamado uso capião sanção. Ele não é uso capião para regularizar imóveis, é um uso capião para punir aquele que abandona. Então, o uso capião é totalmente diferente. A essência dele não é para regularizar imóveis, mas a essência desse uso capião é para, de fato, punir aquele que abandonou, seja ele ou seja ela. Esse uso capião tem regras, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Também, outra regra importante, eu tenho que ser meieiro, sócio desse imóvel, senão eu não posso usar esse uso capião. E outra regra, o abandono tem que ser efetivo, físico, financeiro e intelectual. Físico, presença física sempre acontece no fim do relacionamento, mas às vezes ele ou ela vai embora e fica mandando mensagem. Então, existe de fato, né, um abandono físico, mas não afetivo. Eu fico mandando mensagem, perguntando, você está bem? Tomou café com leite hoje? Isso não é abandono. E financeiro, quando eu continuo ajudando, né? Então, outro ponto importante também, tá? Então, questões polêmicas eu trouxe aqui na aula, porque eu quero que você espalhe isso, né? Porque tem muita gente falando bobagem. Quantos advogados deixam de fazer uso capião, orientam errado o seu cliente por falta de conhecimento, tá? Eu sei que a aula foi puxada, né? Muita informação, mas isso é muito importante. Eu queria ter tempo aqui, gente, para te falar das 36 espécies de uso capião, mas não dá, é humanamente possível, né? O professor faz 2 cursos por ano presencial no escritório. Vem gente do Brasil todo aqui, porque tem restaurantes bons aqui perto do escritório. Inclusive tem o Santa Pasta, que é muito bom, né? Então, quando eu tiver curso presencial, se alguém quiser vir, tá todo mundo convidado. Eu vou fazer um outro curso, eu vou ver se eu consigo fazer esse ano, se alguém tiver interesse, as 36 espécies de uso capião, para a gente tratar de cada um deles, tá? E aí nós vamos focar só nas modalidades, mas tinha muita coisa para falar. Eu sei que muita coisa, muita informação, mas precisava ser assim, né? O professor, eu sempre falo que o que eu prometo eu cumpro, e eu tenho certeza que nesse momento você domina o uso capião, ninguém te engana. Claro que dá para aprofundar muito mais, porque o assunto é extenso, tem até uma pós de uso capião, mas eu tenho certeza que daqui ninguém te engana mais e você não erra mais, dá para dar boas orientações, tá? Eu quero agradecer a todos, né? A Lene está dizendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos lá. Ó, professor, entrei com uma ação de uso capião, a qual o senhor me ajudou na mentoria. Que legal, Valéria, que legal. 15 dias. Como protestei por juntada posterior de documentos. Isso, é muito bacana. Às vezes o cliente enche a gente de documento, não dá para escanear tudo, né? Então muitas vezes a gente pede prazo suplementar, 30 dias, 20 dias, e isso ajuda bastante, porque a gente consegue antecipar a distribuição da ação. O João está firme e forte no curso, a Thaís Uberlândia, tem gente do Rio de Janeiro, que legal, tem gente de Natal. O professor foi para Natal, que lugar gostoso, hein? Que bacana. A Lene é do Rio de Janeiro, né, Lene? Que legal. Tem que usar aquela justificativa, viu, Lene? Para derrubar aquela associação maluca ali, viu? Absurdo, né? Por isso a nossa classe tem que ser mais unida. O Marcelo, posso usar o capim imóvel onde é localizada uma igreja? Em Arruel? Pode sim.
e pode usar até a tese do uso campeão paroquial, hein? Legal. O uso campeão de servidão rural é a mesma fundamentação do uso campeão de servidão, é muito bom. E tem, parece que não, parece que é algo teórico, mas é totalmente prático. Isso é importante. Legal. A Valéria está falando aqui, minha cliente tem um irmão menor que nasceu no imóvel. Melhor ou não colocá-lo como requerente? A posse, ela pode ser dividida, né, entre várias pessoas com posses diferentes, mas pelo fato de ser menor eu não colocaria não. Eu deixaria ele de lado. Pega um juiz, uma juíza inseguro, ele vai capaz de falar, não cabe, ou quero a presença no Ministério Público, pode complicar essa ação de uso campeão. E outra dica, hein? Vamos focar sempre nos fatos, posse, mãos pacífica, questões polêmicas, não fica falando muito no uso campeão, você pode até passar por ela, mas não dá ênfase a isso. Pega um juiz, uma juíza inseguro, ele se livra do uso campeão, né? É verdade. Muito obrigado, ótimos esclarecimentos. Obrigado você, Helene, por participar. A Thaís, excelente aula, muito conteúdo. Eu sei que eu puxei muito aqui, mas tinha que ser assim, né? O Júnior, professor, a posse precária é eterna? Não. O Júnior Pinheiro, existe a convalidação da posse. O que eu consigo fazer? Ô juiz, essa posse nasceu precária, mas hoje não é mais. É a mesma coisa o inquilino, né? Trazendo uma analogia. Eu fui inquilino em algum momento, mas aí o locador morreu e eu fiquei mais 10 anos aqui, então ele pode fazer uso campeão. A posse, né, um ato que não é uma posse que não é posse, pode se tornar posse. E pode ocorrer a convalidação da posse também. Legal. Olha a Marilanda também, o curso valeu para a informação do RESP. Você gostou, né, Marilanda? Esse enunciado 108 é um absurdo, né? Associação dos Magistrados, vai pro inferno, né? Falo mesmo, o professor já não tem mais idade para passar nervoso, não. Já tive um infarto, já não vou ter outro, né? Tem que falar, né, doutor João? Tem que falar, tive um infarto já, tem que falar. Pelo amor de Deus. Os caras me criam uma associação, olha, os campeões passando no cartório. Daqui a pouco fecha o judiciário, se a gente não pode mais usar o judiciário, né, gente? Cada absurdo, né? Ai, meu Deus do céu. Coisas do Brasil. Tropa de Elite, né? Pena que parou no 2, deveria ter ido até o 15. E os 10 filmes, uma série no Netflix, contar um pouquinho do judiciário. Coisa linda que é. Respeitando os bons profissionais, tem gente boa ali, né? Gente, encerramos o curso. Eu agradeço a todos, parabéns. Agora ninguém te engana em relação ao uso campeão, tá? Espero vê-los nos próximos cursos. Dessa turma aqui, eu vou fazer um convite. Vamos bolar a data direitinho, vou pedir para o pessoal divulgar as 36 espécies de uso campeão, tá bom? Vamos bolar alguma coisa assim. Nesse formato eu gosto muito, eu acho que é um formato muito dinâmico, a gente acorda, eu consigo ver você faz perguntas, né? Então é bem gostoso. Ficou alguma dúvida? Eu sei que muita coisa, muita informação, né, gente? Então, beijo pra vocês, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, tá? Boa noite pra todos. Boa noite pra todos.